Doutor Inácio, Exato. eu queria que o senhor explicasse aqui aos telespectadores, né? O telespectador, nosso público é um público inteligente, um público antenado, politizado, mas ninguém é obrigado a saber o que é interdito proibitório, né? Nós da área sindical, de certa forma, sabemos, assim, de ouvir falar. TAC, termo de ajuste e conduta. O interdito proibitório, se não me engano, é um recurso que os patrões entram na justiça para evitar que uma categoria faça greve. É isso ou não? Ou é mais do que isso? Boa noite, Franzinho. Boa noite a todos os telespectadores. O interdito proibitório é uma medida judicial de proteção, medida judicial prévia de proteção de um patrimônio. Ele não é usado apenas nessas circunstâncias. Os interditos proibitórios são muito usados no meio rural, em que um determinado imóvel, a pessoa sabendo que o seu imóvel está prestes a sofrer um esbulho, e aí tem que falar o juridiquês aqui, né? O esbulho é quando um terceiro, que não é proprietário daquele imóvel, tenta tomar posse dele. Então é muito comum no meio do MST. Os fazendeiros entram com ações judiciais quando tem um acampamento de MST próximo da sua propriedade, dizendo, olha, para o juiz dizer o seguinte, se vocês invadirem a minha propriedade, vocês vão ter que pagar multa, etc, etc. A coisa ficou... É aquela coisa da lei que colar, colou, né? E a lei colou. Esse interdito proibitório é uma figura jurídica que vem do século passado, não do século XX, do século anterior ao século XX, em razão da questão da disputa pela propriedade aqui no Brasil. Bom, depois disso, os banqueiros começaram a usar interdito proibitório nas greves de bancário. É verdade. Aliás, eu fiquei sabendo disso na greve dos bancários. O Marcolino esteve aqui, o presidente do Sindicato de São Paulo, falando, eu não sabia que existia isso. Para o pessoal não fazer piquete a 100 metros, 200 metros, tal, aquela coisa. E hoje está sendo usado para vários meios. E tem uma discussão também que é a seguinte, o interdito proibitório é uma figura jurídica de natureza civil, protetiva do patrimônio, etc, etc. Como é que ele se aplica na greve? Quem vai julgar o interdito proibitório? É o juiz da Justiça Comum, que cuida de processos, ou é o juiz lá da Justiça do Trabalho? Então tem essa discussão também. A questão é que isso, da mesma forma como tem advogado criativo do lado dos empregados, também tem do lado dos patrões, né? Mas, doutor Inácio, eu estava dizendo do tal TAC, termo de ajuste de condutas. O Ministério Público tem chamado o sindicato, intimado, porque o Ministério não chama, para assinar termo de ajuste de conduta. O que é isso? E o que move o Ministério a tomar esse tipo de iniciativa? Termo de ajustamento de conduta, em outras palavras, quer dizer uma proposta de acordo. Ou seja, o Ministério Público ele tem uma capacidade investigativa. O Ministério Público, ele é dividido em 3 ramos. Tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Civil, que é da Justiça Comum, que atua no âmbito dos estados, né? São os 3 ramos principais. Depois tem outros grupos menores do Ministério Público, mas os 3 que mais se destacam são esses daqui. Então, nos estados, o Ministério Público cuida da defesa do cidadão, dos júris, etc. A nível federal, o Ministério Público Federal, que aqui em São Paulo fica na Peixoto Gomide, ele cuida da parte de fiscalização da administração pública, especificamente os atos dos gestores federais, né, e das suas empresas e autarquias federais. E o Ministério Público do Trabalho tem uma função que é a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista. Correto. Então, as 3 ou todas as instâncias do Ministério Público têm a função institucional. Por que função institucional? Porque foi colocado na Constituição Federal essas funções do Ministério Público. E dentre as funções constitucionais ou institucionais do Ministério Público do Trabalho está, como eu disse, a fiscalização da legislação trabalhista. O Ministério Público do Trabalho tem ampliado efetivamente, não podemos deixar de reconhecer aqui que o Ministério Público tem tido uma atuação positiva, né? Cotidianamente temos tido audiências nos vários setores do Ministério Público, no qual eles têm resolvido inúmeros problemas trabalhistas. Então, amanhã, por exemplo, nós temos uma mediação do Ministério Público aqui em São Paulo, em que nós vamos estar discutindo o atraso dos salários que uma terceirizada da Eletro, Bandeirantes, ou a antiga Eletropaulo, né, está fazendo com relação aos salários terceirizados. E tem resolvido. Isso sem necessitar entrar com ação judicial. Mas, por outro lado, o Ministério Público também tem entendido que ele tem competência para fiscalizar os sindicatos. Por quê? Porque o sindicato está no âmbito da questão trabalhista, da legislação trabalhista. E aí, o que o Ministério Público faz? Quando qualquer pessoa, inclusive anonimamente, faz uma denúncia ao Ministério Público, dizendo, olha, está acontecendo tal coisa, o Ministério Público instaura uma investigação preliminar. Correto. Ao instaurar uma investigação preliminar e concluir preliminarmente que existem indícios
de que aquela denúncia é procedente, ele transforma aquela investigação preliminar num inquérito civil trabalhista, né, que seria o mesmo inquérito, ou mesmo que um inquérito policial. Tá. Transforma aquilo num inquérito civil trabalhista. E aí ele verifica quem é a pessoa que está sendo, ou quem é a empresa, quem é a pessoa que está sendo acusada naquele inquérito, convoca essa pessoa lá e diz o seguinte: olha, aqui está a proposta de um TAC. Ou seja, um termo de ajustamento de conduta. Termo é um documento. Ajustamento, ou seja, a pessoa adequar a sua conduta às normas que o Ministério Público propõe naquele documento. Então, a pessoa, o sindicato, a empresa, ela tem que assinar aquele termo, aquele documento, aceitando as condições impostas pelo Ministério Público de que, ao cumprir com aquelas recomendações constantes do termo de ajustamento de conduta, constante daquele compromisso, ele não ingressará, o Ministério Público não ingressará com processo contra aquela pessoa. Perfeito. Que se chama ação civil pública ou ação civil coletiva. Então, ao assinar o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público fala: olha, enquanto você cumprir com essa regra, eu não te processo. E se o Ministério Público processa, as condenações são altíssimas. É multa assim, de mais de R$1 milhão. E essa é a multa que vai para o FAT. Vou dar um exemplo aqui de uma atuação que eu achei muito positiva e eu sou diretamente envolvido nela. Por 3 finais de semana do mês passado, e agora no próximo dia 20, fui e vou para Presidente Prudente dar palestra sobre assédio moral. Tá. Havia uma empresa lá na região de Presidente Prudente que estava assediando moralmente os seus empregados. O Ministério Público entrou com um inquérito e concluiu que essa empresa estava cometendo assédio moral. Conclusão: o empresário foi chamado lá junto com o seu advogado e ele aceitou assinar um termo de ajustamento de conduta no qual ele se comprometeu em prestar cursos gratuitos para a população, mediante distribuição de cartilha e pagando um professor para aquilo, que no caso eu fui o convidado. Ou seja, o Ministério Público não está gastando nada, a população não está gastando nada. Eu já dei palestra na faculdade, já dei palestra na Fundação Mirim, dei palestra na Fiesp para os empresários, já dei palestra em associação de moradores. Eles estão a empresa se obrigou a pagar todas as despesas para não sofrer um processo. E se ela voltar a reincidir, né, aí não tem mais palestra, não tem mais viagem, aí ela vai arcar com as consequências. Perfeito. Mas em relação aos sindicatos, infelizmente, tem tido essa grita aí, né?